Evangelho de Jesus, segundo Maria, mãe de João Marcos e Maria Madalena. Capítulo 36. O título: Pedro não segue, não se identifica com Jesus. 1. Algum tempo depois. Começa assim o capítulo 21 do Evangelho de João, escrito na clandestinidade, para denunciar o judeu-cristianismo de Pedro, Tiago e Paulo, oposto a Jesus. Pedro entrega Jesus aos sumos sacerdotes e depois ainda o nega 3 vezes. Tiago tem Jesus, seu irmão, por louco, e Paulo é o perseguidor de Jesus. 2. Para estes 3 judeus de fibra, Jesus o da missão ao serviço do projeto político de Deus Criador, Abba, Mãe de todos os povos por igual, é o traidor do seu povo. A sua morte crucificada no total abandono de Deus, o de Moisés e do rei David, faz dele o maldito para sempre. Em seu lugar, os 3 agarram-se ao Cristo davídico vencedor. 3. O capítulo 21, escrito e acrescentado algum tempo depois do Evangelho de João ter sido concluído, é uma denúncia mais da traição de Pedro, a juntar à denúncia feita já no capítulo 1 do 2º volume do Evangelho de Lucas. Aqui, Pedro aparece com Tiago, irmão de Jesus, na sala de cima do templo, a restaurar o grupo dos 12. 4. Este capítulo 21 dá já como desfeito, notem só, este capítulo 21 dá já como desfeito o grupo dos 12, restaurado por Pedro, e fala de Pedro como o chefe de um grupo de 7. A simbólica dos números revela a tentativa por parte do cristianismo de Pedro, Paulo e Tiago, por esta nova ordem, de se desembaraçar do judaísmo puro e duro para poder incluir também não-judeus. 5. O número 7 simboliza todos os povos do mundo de então, não apenas o povo judeu. Todos, mas sempre na condição de subalternos dos judeu-cristãos, o novo povo eleito. Pedro é o chefe desta nova versão menos sectária do judaísmo davídico, chamada judeu-cristianismo, mas proselitista e imperialista como o judaísmo puro e duro. 5. A narrativa teológica parabólica do capítulo 21 revela isto mesmo. A pesca, entre aspas, representa a missão do judeu-cristianismo entre os não-judeus, chefiada por Pedro. Missão sem Jesus e até contra Jesus. O resultado é nenhum. É missão conquista.
visa fazer prosélitos, não mulheres, homens livres, adultos, autónomos, sujeitos. 6. O confronto entre os frutos da missão promovida pelo judeu-cristianismo de Pedro e os da missão de Jesus, prosseguida após a sua morte crucificada pelas comunidades clandestinas, as dos 4 evangelhos em 5 volumes, fiéis a Jesus e à sua mesma Ruá Maiútica, é revelador. Sem Jesus não há povos livres, só súbditos. 7. Com Jesus, a Ruá de Jesus, a missão não conquista, não submete, não faz prosélitos, não mata, não rouba, não destrói. Isso faz o judeu-cristianismo de Pedro, Paulo e Tiago. E mais tarde o cristianismo de Constantino e dos concílios ecuménicos convocados, presididos e aprovados por ele. Hoje, o cristianismo do Papa de Roma. 8. Mas o capítulo 21 revela bem mais. Revela a última tentativa da comunidade clandestina do discípulo amado, autora do Evangelho de João, de libertar Pedro do conquistador e tirânico Cristo Messias davídico do judaísmo. Mas em vão. Pedro continua a ser Simão, filho de João Batista, e não filho, discípulo de Jesus, a Maiútica. 9. Às 2 primeiras perguntas teste, Simão, filho de João, tu amas-me? Pedro, não Simão. Pedro, não Simão. Responde: sim, Senhor, sou teu amigo. Não é capaz de dizer: sim, eu amo-te. Dizer eu amo-te significaria: eu identifico-me inteiramente contigo, com o teu projeto, sou teu alter ego, outro Jesus. Esta mudança radical Pedro não a faz. 10. À terceira, o teste muda o verbo grego agapao, amas-me, das 2 primeiras perguntas, pelo verbo grego phileo, és meu amigo, e pergunta: Simão, filho de João, tu és meu amigo? E Pedro, não Simão, dá-se conta da alteração do verbo e fica triste. Mas nem assim protesta: só teu amigo? Não, não, eu amo-te. Nada disso. 11. A resposta de Pedro mantém-se exatamente igual. E até sublinha: tu sabes tudo. Também sabes, sou teu amigo. Quer dizer, anos depois de ter negado Jesus por 3 vezes, Pedro não vai além de amigo de Jesus. Não se identifica com Jesus. Pedro não faz seu o mesmo projeto político maiútico de Jesus. Não gera povos livres, adultos. 12. Continua fanático do Deus dos seus antepassados, especialmente Moisés, lei, David,
o rei assassino e conquistador, e finalmente João Batista. Não se faz filho igual a discípulo de Jesus. E agora, o dito de Jesus: apacenta os meus cordeiros, arnia em grego, as minhas ovelhas, probaton em grego, duas palavras neutras. O uso do neutro proíbe, é o 13, o uso do neutro proíbe qualquer discriminação entre sexos. Apacenta os meus cordeiros e apacenta as minhas ovelhas remetem para a missão de Jesus, o bom pastor, referida em João 10, 7 a 18. Uma missão em total oposição à do mercenário Davi de Cristo, poder, imperador, Papa. Estes só existem para roubar, matar, destruir. 14. E o capítulo 21 termina com o convite, exigência, dirigido duas vezes, versículo 19 e versículo 22, a Pedro: segue-me, igual a ser outro eu. Mas não se diz e Pedro seguiu. O convite, desafio, fica sem resposta. Pedro não segue, não se identifica com Jesus. É todo do Cristo Messias davídico e do seu cristianismo, tal como hoje o Papa de Roma. Assim termina o capítulo 36 do Evangelho de Jesus segundo Maria, mãe de João Marcos, e Maria Madalena. O meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.